Fala moçada, tudo bom com vocês? Eu tô aqui mais uma vez para falar de redação e de redação do Enem e do Enem 2020 que está se aproximando a passos sutis, mas está se aproximando de certa forma. Por isso eu quero simular com vocês tudo que um candidato passa na hora de escrever a redação lá no dia oficial do Enem. A gente vai fingir que estamos aqui nesse ato de escrever a redação. Aí tu tá lá ansioso, tu tá tenso, tu tá nervoso, tá querendo saber se algum professor acertou qual o tema que vai cair na redação e pá! Tu descobre que não é nada daquilo que o professor falou que poderia cair no tema da redação. Isso acontece, gente, porque o Enem, ele nos surpreende ano após ano em relação à sua proposta de redação. A gente sabe que tudo que vira tema para redação é amplamente discutido, mas a gente nunca acerta realmente o que vai acontecer. O assunto ele já estava sendo amplamente discutido antes do Enem e depois que ele se torna uma proposta de redação, ele se potencializa, ele ganha ainda mais visibilidade. O Enem nada mais era que uma vitrine, ele potencializa os assuntos. Por isso, para o vídeo de hoje, eu escolhi a primeira etapa da confecção de uma redação, que é saber ler, que é saber interpretar bem a proposta de redação solicitada para vocês. Então, para começo de conversa, nós vamos recorrer à cartilha do participante que o INEP disponibiliza para os alunos todos os anos. Vamos ver o que ele fala sobre o que vai ser a proposta de redação do Enem. O que a cartilha fala, então? Que a prova de redação exigirá de você, candidato, a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Ou seja, gente, vocês vão discutir problemas sociais do nosso Brasil contemporâneo. Vocês nunca vão discutir a economia isolada, vocês nunca vão discutir o meio ambiente isolado, vocês nunca vão discutir a saúde isolada. Vocês sempre vão discutir esses assuntos dentro do viés social, como isso afeta e implica na vida social, política, cultural, como a cartilha do Enem diz. Também sabe-se, né, e o INEP ele fala isso todos os anos, que o tema escolhido é um assunto amplamente discutido, ou seja, ele está sendo veiculado nos jornais, nas mídias sociais, ele está sendo falado o tempo inteiro. Aí quando os meus alunos falam assim, ei professor, que medo de não saber falar sobre o tema da redação, eu falo, coleguinha, ô amigo, acalma-te esse coração. Porque sobre o assunto, você vai saber falar. Primeiro porque você é uma pessoa privilegiada, você tem acesso ao conhecimento, você estudou 14 anos do ensino de base, você pagou o cursinho, você tá no estanteano, você tá nessa caralhada toda, então você vai saber qual é o assunto. Os candidatos do Enem, eles têm que saber que eles vivem o assunto, o tema diariamente, eles vivem na pele. As minhas alunas, elas vivem a violência contra a mulher na sociedade brasileira. Os meus alunos, eles vivem esse processo de democratização do acesso ao cinema, com a Netflix, com essas coisas todas, com essas plataformas todas de divulgação do cinema. Então eu quero que vocês saibam que o assunto que vai cair no Enem, você vive ele, você encontra ele todo dia na rua, na sua sala de aula. Ele tá no Big Brother Brasil, ele tá na novela das 9, ele tá no noticiário, ele tá em todo lugar. O que dificulta às vezes é que muitos alunos não sabem ler bem a proposta de intervenção. E isso dificulta o entendimento do assunto. A gente no vídeo de hoje vai dissecar cada uma dessas partículas da proposta de redação para que você entenda direitinho, para que você não desespere, tá? Então aqui ó, me dá essa mão, give me your hands e vem comigo! Então como que é estruturada a minha proposta de redação? Bom, ela é dividida em 3 partes: assunto, canalizador e localizador. Essa estrutura dividida em 3 partes, ela tem sido recorrente nos últimos 10 a 15 anos, né? Quando o Enem vem ganhando mais forma aí a partir de 2009. Está sendo bem recorrente essa estruturação e acredito eu que realmente não vai mudar, porque é uma estrutura muito sólida, né? Muito bem recebida, quanto pelos alunos, quanto pelos corretores, quanto pelos professores de redação. Então é o seguinte, como é que a gente vai entender isso tudo? O assunto nada mais é do que o fenômeno social, ou seja, aquele recorte da sociedade problemático que você tem que falar sobre, né? Normalmente ele é a parte mais importante, ele é o núcleo do seu tema. Então, violência contra a mulher, educação de surdos, lei seca, publicidade infantil, ou seja, são assuntos, são escopos, são a alma dessa proposta de redação. Só que esse assunto, ele é determinado por outras palavrinhas que cercam ele ali. Uma dessas palavrinhas que cerca ele é a segunda parte da nossa proposta de redação, que é o canalizador. O canalizador vem de quê? De canal, ou seja, o caminho, por onde você vai passar com a
discussão. O canalizador, ele influencia a forma de se discutir o assunto, né? Ele que fala, olha, você vai discutir o assunto sob a perspectiva deste canalizador. Normalmente, o canalizador, ele é a primeira palavrinha e ele tem um certo padrão de ocorrência de tipos de palavras. Quais são elas? Questão, caminhos, persistência, efeitos, aumento, causas, democratização. Normalmente, a primeira palavra da sua proposta de geração que vai determinar a forma como você vai discutir esse assunto. Então, se você não atende o canalizador, se você não discute o assunto sob a perspectiva da persistência, do aumento, dos caminhos, dos efeitos da questão, você tangencia o tema. Então, o tangenciamento é quando eu não atendo o canalizador, a forma de discussão. Eu discuto um assunto sob outra perspectiva. Exemplo, no Enem de 2015, a proposta de redação foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. O assunto, ou seja, o recorte social problemático que era para se falar sobre, era violência contra a mulher, certo? Mas a gente tinha que discutir a violência contra a mulher sob a perspectiva da persistência. Não era para falar das causas da violência contra a mulher, não era para falar dos efeitos, do caminho para se combater, era para falar sobre a persistência, ou seja, por qual motivo ainda persiste a violência contra a mulher na sociedade brasileira. Por que a galera aí, esses bando de macho escroto, ainda está praticando a violência contra a mulher? Preste bem atenção no canalizador. Qual é a dica que eu dou? Primeiro eu tenho que identificar o assunto. Identificar o assunto, qual é o recorte social, qual é o tema, a temática ali, e as palavrinhas do lado. O que as palavrinhas do lado estão falando sobre esse assunto? Uma dessas palavras vai ser o canalizador, a forma como você vai discutir esse assunto, e a segunda palavra é o localizador, ou seja, o local onde esse assunto está acontecendo, onde essa temática está acontecendo. Normalmente o Enem pede para discutir assuntos do Brasil, então sempre vai ter no Brasil contemporâneo, na sociedade brasileira. Normalmente é o espaço físico onde está acontecendo esse assunto. Mas pode ser que não tenha nenhum localizador ou que o localizador, por exemplo, seja na internet. Mas enfim, então tem um canalizador, que é a forma pela qual você vai discutir o assunto, que é o seu recorte social, que é o seu problema social, aplicado num espaço. Pode ser um espaço físico, pode ser num espaço virtual, como na internet. Se não tiver o localizador, se não falar sobre local nenhum, suponhamos, né? O poder da transformação da leitura, que já foi uma proposta de redação, não tinha local nenhum. Você poderia falar sobre o Brasil? Poderia não falar sobre o Brasil? Poderia não falar. Aí quem escolhe é você. O que eu sugiro? É que em um parágrafo você fale de uma maneira geral e que no outro parágrafo de desenvolvimento você fale um pouco do Brasil. É uma sugestão minha, mas aí é minha. E aí você é autor do seu texto, você escolhe como é que vai fazer a banda tocar. Ok? Mas só dança no final. Atenção! Esqueci de falar um detalhe. Se sua proposta de redação não tem canalizador, pode ser duas coisas. Pode ser que realmente não tenha, como sei lá, Viver e Aprender do Enem de 1998. Ou pode ser também que o seu canalizador seja um assunto determinando um outro assunto. Por exemplo, se eu não me engano, no Enem de 2010, era o trabalho na construção da dignidade humana. Qual é o caminho de discussão para isso? Acontece quando há um assunto determinando outro assunto. Por exemplo, o trabalho determinando a forma da gente discutir a dignidade humana, a construção da dignidade humana. Então era para discutir a construção da dignidade humana pelo viés do trabalho, pelo canalizador do trabalho. Então, exemplos de canalizadores mais comuns. Caminhos, ou seja, que são as soluções possíveis, né? Caminhos para se combater a intolerância religiosa no Brasil. O assunto intolerância religiosa. A gente tinha que discutir a intolerância religiosa sob perspectiva de caminhos para combater. Não era para falar das causas, das consequências do aumento. Era para falar dos caminhos para se combater. Então, caminhos possíveis para se combater esse problema. O outro que eu gosto muito é aumento. O aumento de tabagismo e alcoolismo entre jovens brasileiros. É para falar das causas. Por que aumentou? Efeitos. Os efeitos da implantação da lei seca no Brasil, né? Um clássico de proposta de geração que já caiu no Enem, né? Efeitos e consequências. Quais são as consequências? Quais são os efeitos? Você percebe que há uma diferença política, semântica, lógica entre a palavra consequência e efeito? Embora elas sejam parecidas, o efeito ainda dá espaço pra gente falar de coisas boas, né? Os efeitos, as coisas boas da lei seca. E a consequência tem um lado mais pejorativo, tipo mais pesado, olha, coisa ruim.
O outro canalizador, limites, né? Normalmente limites e a questão são debates, propõe debates, contrastes, né? Oposição de ideias, né? A publicidade infantil em questão no Brasil, ter ou não ter publicidade infantil no Brasil. E aí quando for assim, é importante você expor o lado oposto ao seu, desconstruí-lo, falar por que ele é errado e aí se posicionar, beleza? Desafios, problemas, desafios na formação educacional e de SUS no Brasil. Quais são os problemas? Quais são os obstáculos que a gente encontra na hora de fazer educação para surdos no Brasil? Importância da merenda escolar na rede pública brasileira, a importância do agronegócio para a economia brasileira, a importância, normalmente é um canalizador que não nos leva a falar mal, a criticar, certo? E a gente tem que lembrar que a gente tem que apresentar problemas na nossa redação para propor intervenções lá no último parágrafo. Então, se o meu canalizador não propõe problema nenhum, o que eu faço? Eu crio problemas? Sim, você cria problema. Porque você é um adolescente, você é mestre em criar problemas na vida. Então eu crio problema, né? Por exemplo, a importância da merenda escolar na rede pública brasileira. Olha, é ótimo, é importantíssimo, mas apresenta problemáticas. Quais são essas problemáticas? Problemáticas de desvio de verba, problemáticas da qualidade dessa alimentação, problemática de, suponhamos, a escola pública entra em greve e aí, talvez de muitas crianças, que a única fonte de alimento é a escola. Enem de 1999, galera, o tema foi bem interessante, melhor que o de 98 com certeza, que foi cidadania e participação social. É um tema que não tem muito canalizador, e tem dois assuntos, cidadania e participação social. Tá, mas eu falo o que sobre isso? A importância dos efeitos, dos caminhos para se ter, para se legitimar, o que eu falo? Quando não tem, gente, não devemos descartar a possibilidade desse governo maluco, é interessante que vocês recorram ao texto motivador, porque o texto motivador, eles podem nos dar canais, né, formas de interpretar melhor aquele tema, porque o texto motivador, ele não é sua muleta argumentativa para você pegar as informações que tem lá e jogar no seu texto, né? O texto motivador é para você entender melhor a proposta de redação. Então, se não tem canalizador ou está com dificuldade de entender o canalizador, vai no texto motivador, que lá você vai encontrar um entendimento maior dessa proposta de redação. O Enem de 1999, com o tema Cidadania e Participação Social, era um exemplo desse. Por quê? Porque um texto motivador era uma tirinha, coloca a tirinha aí, por favor. Laúna, tem outra coisita mais que torna inviável o teu sonho de voar. Aí tem um pássaro lá no cacto, né? Você era a geração das graúnas que já nasceu sem asas. Aí sai o bode velho e a graúna mostra suas asas. Ou seja, dá para entender uma relação de conflito entre gerações políticas aí. E aí também tinha um outro texto motivador que falava de um congresso de jovens, né? 380 jovens de 3 estados que sediaram nesse evento formas de participação social na adolescência, na juventude. Então o canalizador aí já dá a entender que é para falar falar dessa participação social e política cidadã dos adolescentes, dos jovens na hora de fazer a política nacional, ok? Galera, eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ficado bom. Se não ficou bom, fale alguma coisa aí pra melhorar nos comentários, deixa a sua ideia, compartilhe o seu conhecimento nos comentários, não deixa de curtir esse vídeo, passar pra frente, vamos democratizar a educação, tô cansado de falar isso. É isso, né? Obrigado, galera, um beijo, até mais, tchau!